Olá, boa noite. Nós somos do Ministério do Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar uma palavra a respeito do treino. Sim, todos nós devemos treinar os nossos pensamentos e as nossas ações. Não existe essa coisa de vencer sem se esforçar. Não existe essa coisa de vida fácil, de vida sem sacrifício, sem sofrimento. A vida sempre trará dores a todos que querem vivê-la. As pessoas que apenas existem podem existir no comodismo, mas quem quer vencer efetivamente deve se sacrificar e deve ter em mente que a vida é cheia de dores. Não estou dizendo, porém, que você não vai ser feliz, que você não vai sentir alegria, certamente sentirá, e sentirá mais do que aqueles comodistas. Entretanto, não devemos nos iludir achando que a vida é algo sem sofrimentos, ou algo fácil, porque não é. Em toda a história da humanidade, nós podemos ver que as pessoas mais justas sofreram. E se os mais justos sofreram, como pode você querer viver sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço pessoal, humano, espiritual? É por isso que as pessoas estão se perdendo e se afastando da verdade, se afastando de Deus e de si mesmas, porque elas esqueceram que o existir neste mundo é um existir para o sacrifício, que é vida. A vida é este movimento que fazemos do nascimento até a morte, fundamentado no sacrifício para o bem. Quem apenas existe, que hoje em dia, infelizmente, são grande parte das pessoas, não vive para o bem, não vive para fazer aquilo que Deus manda, não vive para conquistar aquilo que sonha, não vive para vencer as suas limitações, não vive para fazer coisas superiores. E por isso sofrem. Se prendem a um ciclo mental vicioso, se escravizam neste ciclo e nunca saem disso. Nunca crescem espiritualmente, intelectualmente, humanamente falando. As pessoas apenas existem. Existem sem saber o que estão fazendo. Sobrevivem. Sobrevivem de um modo que Deus desaprova. Porque praticam toda sorte de males e querem que Deus faça aquilo que elas mesmas devem fazer. Isso mesmo. Pessoas sentam e dizem: estamos esperando em Deus. Pensando que esperar em Deus é não fazer nada. Pelo contrário, esperar em Deus é agir mais diligentemente possível. A diligência, a prática da justiça, o bem, o esforço, a dedicação, seja profissional, seja intelectual, seja da família, afetiva, no relacionamento humano. Esperar em Deus é isso. Fazer todo o bem que é possível ser feito dentro de nossas capacidades e ter a esperança em Deus de que as coisas que nós não podemos fazer, Ele nos ajudará. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Porque não esperamos aquilo que podemos fazer, esperamos aquilo que não podemos fazer. Só que a maioria das pessoas esperam aquilo que elas podem fazer. Elas podem parar de gastar suas vidas assistindo coisas inúteis e podem empregar o seu tempo para desenvolver habilidades que serão úteis no seu trabalho, que serão úteis para conquistar uma promoção, que serão úteis para que você aprenda a ajudar alguém. Habilidades que serão úteis. As pessoas podem fazer isso. E agora, não queira orar para que Deus te dê uma promoção no seu trabalho se você não quer se desenvolver, se você não quer se esforçar. Da mesma forma, em relação ao pecado. Não queira que Deus te liberte do pecado se você não está se esforçando para isso.
Existem pessoas que estão viciadas em coisas diversas, mas que estão se esforçando muito. Todos os dias elas lutam, todos os dias elas sofrem para vencer o estado de abstinência. E elas estão caminhando para a vitória. Às vezes elas podem até cair, errar novamente, mas elas estão caminhando, elas escolheram trilhar a trilha do sacrifício. E elas vão se libertar. Agora, não tem como o ser humano dizer que é viciado em cigarro, por exemplo, e não se esforçar para ficar um dia, 2 dias, 3 dias sem fumar. Não querer pagar este preço, este sentimento de sacrifício, de dor. Uma pessoa que não quer fazer isso, não pense que orações vai libertá-la, porque não vai. As pessoas têm que ter isto em mente. Deus só vai ajudar quem quer de fato. E quem quer de fato faz os sacrifícios necessários. Pode ser que no começo você não consiga ficar um mês sem fumar, o exemplo do cigarro. Mas se você se esforça, não, vou ficar 5 dias, e lá sofrendo aqueles dias, pronto, 5 dias conquistados. Então você fala, não, vou ficar mais 5, vou me esforçar porque eu não vou recair. Aí você consegue ficar mais 4. Você ficou 9 dias sem fumar. Aí você não suporta. Você acaba fumando um cigarro, 2, uma caixa, se for. Só que aí algo dentro de você te faz ficar triste porque você já havia ficado 9 dias. Então você fala, não, da próxima vez eu não vou fumar de jeito nenhum. E aí você consegue ficar um mês. Então você acaba caindo novamente. Mas o seu desejo é tão grande que você fala, eu vou me esforçar mais uma vez. E aí você consegue ficar um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. E chega um ponto que você se sente livre. Só que se não se esforçar, se não tiver esse esforço, nunca se libertará. Será sempre escravo. Isso em relação a tudo. Em relação aos estudos, em relação à sua vida profissional, seus relacionamentos humanos. Se não tiver este sacrifício, este momento de dor, em que você escolhe sofrer para atingir patamares superiores, e você escolhe buscar se assemelhar a Deus e se libertar das suas limitações, das suas escravidões, o que restará é apenas uma ilusão. Pensará que está se aproximando de Deus quando na verdade não está. Deitará e esperará que Deus faça as coisas por você e Ele não fará. Nunca fará. Como eu disse, aquilo que podemos fazer, Ele não fará por nós. Aquilo que podemos fazer, nós faremos. E o que não podemos, Ele fará por nós. E disso que se trata esperar em Deus. Esperar que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que é necessário refletir e guardar a sabedoria dos pensamentos. A sabedoria dos pensamentos de Cristo. Porque quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, é que nós podemos, através daquilo que Cristo ensinou, integrar o próprio espírito da mente de Cristo em nós. E assim, como um mecanismo mental, nós poderemos pensar como Cristo pensava, dentro das nossas possibilidades, é claro. Se eu falar para você pensar como o diabo, você vai conseguir pensar, sabe por quê? Porque você massificou a sua mente na consciência maligna. Todos os seres humanos conseguem pensar como o diabo. Exatamente porque eles foram corrompidos. Corrompidos. E viveram suas vidas inteiras. Todo mundo. Não exclui, ninguém se exclui disso. Todo mundo consegue. Por conta da corrupção do pecado. E para que nós possamos conseguir pensar como Cristo, devemos nos arrepender de nossos erros e absorver aquilo que Cristo é.
Porque assim como o homem absorveu a corrupção pela transgressão dos mandamentos de Deus e aprendeu a pensar como o demônio, podemos também, através da morte e ressurreição de Cristo, absorver aquilo que Cristo é, absorver os seus ensinamentos e aprender a pensar como Cristo. E assim teremos a mente de Cristo. É disso que a Escritura está falando. Muitas vezes as pessoas falam que é uma coisa transcendente, uma coisa mística, mas não é. É uma coisa fática, palpável, observável, porque é assim que funciona. As coisas espirituais, elas não são da maneira como o ser humano pensa, grande parte das vezes. As coisas espirituais são palpáveis. Existe a presença do Espírito de Deus no ser humano que crê em Cristo? Certamente. Ele fala muitas vezes e não entendemos muitas vezes, infelizmente. Mas ele fala. Porém, a mente de Cristo não se trata disso. Se trata de absorver aquilo que Cristo é, seus ensinamentos e aprender a pensar como ele. E assim, compreendendo como Cristo pensa, entenderemos que a existência é cheia de dores. É o primeiro ponto. Não existe uma vida felizinha, igual as pessoas pensam. É sofrimento mesmo. Só que você pode sofrer de uma forma como uma pessoa que se abstém do enfrentamento da dor, da vida, para viver algo que não pode ser chamado vida, mas apenas existir, existir em um estágio deprimente humano, ou podemos enfrentar as dores, buscando sempre aquilo que há de mais elevado, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo, retornarmos a esta perfeição, que foi a ordem que ele mesmo deu. Renovem-se continuamente, para que aprendam a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. É isso que devemos fazer. Parar de achar que Deus fará as coisas por nós. Porque olhe a vida de Cristo. Cristo era carpinteiro, homem de dores, eu sofria desde criança, experimentado nos trabalhos, trabalho duro, se esforçava. Muitos acreditam que como ele era Deus, ele não fazia nada, mas não é assim. Ele trabalhava, ele se esforçava, ele se dedicava. Ele esfolava as mãos, trabalhando. As pessoas acham que Deus dava tudo para Cristo, né? Não é assim não. O que ele podia fazer, enquanto ser humano, ele fazia. Não caíam coisas do céu. Não é porque ele podia fazer pão do nada que ele fazia. Porque a vida humana não é assim que funciona, não foi assim que ele escreveu para ser. O ser humano não foi feito para viver através da mágica, através do poder sobrenatural. O ser humano foi feito para fazer as coisas com esforço, com dedicação, com sacrifício. O ser humano foi feito para isso. É disso que se trata ser um ser humano. Porque quando nós assumirmos a forma divina, nós não seremos humanos. Esse é um grande mistério que está escrito no Evangelho de João. Porque quando nós vermos a Deus com nossos olhos, nós seremos como Ele, porque nós o veremos como Ele nos vê. Nós não seremos mais humanos. O sofrimento só acaba quando nós deixamos de ser humanos e ascendemos ao reino divino, nos tornamos divinos. A facilidade só surge quando nós entramos em outro plano. Certamente neste outro plano deve ter outros desafios a serem trilhados. Deus estabeleceu muitas camadas.
Em cada camada deve ter desafios. E as pessoas precisam entender isso. Precisam compreender isso e começar a fazer o que é certo. Crer em Cristo não para receberem uma vida fácil, como os judeus que queriam uma vida de milagres. Porque quando Cristo multiplicou os pães no deserto para ajudar os judeus que estavam com fome porque estavam seguindo ele há muito tempo e não comiam nada, os judeus queriam fazer ele rei, quando viram que ele tinha o poder de dar uma vida fácil. Mas ele não veio para dar vida fácil, como ele mesmo fala. Não busquem coisas perecíveis. Os meus poderes não são para que vocês vivam sem fazer nada. Busquem as coisas celestiais, as coisas importantes. Cristo disse isso. Pode ler João capítulo 6. Compreendam isso e comecem a treinar os seus pensamentos, treinar as suas atitudes, se esforçar, se sacrificar, estabelecer metas diárias, metas semanais, metas mensais, metas anuais e dar o sangue para cumprir. Com fé que as coisas vão melhorar, com fé que as coisas vão dar certo. Momentos de desânimo sempre virão. Existirá momentos em que você vai achar que as coisas não vão dar certo. Mas mesmo assim você tem que continuar se esforçando, tentando, se dedicando, mantendo a esperança. É a única coisa que fará com que você realmente esteja vivo. Quem não escolhe isso apenas existe. Apenas se ilude. Olha para o céu e fica falando Deus isso, Deus aquilo, achando que Deus vai fazer aquilo que ele pode fazer. Se você não levantar do seu sofá e lavar a sua louça, não pense que Deus vai lavar a sua louça, não. Não pense que Deus vai enviar um anjo para limpar a sua casa, que não vai. Existem coisas que são inerentes à condição humana e nós somos obrigados a fazer. Deus não fará por nós. Isso envolve tudo: trabalho, estudo, você cuidar bem dos seus filhos, você ajudar outras pessoas. Envolve tudo. Obviamente que existem casos que ocorrem exceções. Você quer ajudar alguém e você sabe que aquela pessoa precisa muito. Você não vê como, então você pede ajuda a Deus. Então Deus te dá um insight e você consegue ajudar aquela pessoa. Entretanto, se você pode ajudar ela por conta própria, para que você vai pedir? Como João já disse, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você não ama as pessoas, você mente. Em outras palavras, se aquilo está no seu poder fazer o bem, no seu poder, a sua possibilidade, cabe a você fazer. É sua obrigação. Cristo deixou isso ensinado. Se você pode, você faz. Se você não pode, você pede a Deus para poder. E se esforça para isso. Não apenas ore, mas faça também. Esta é a única forma de vencer. Do contrário, só vai ter ilusão, mentira, sofrimento. Um sofrimento sem sentido. Um sofrimento cômodo que te trará apenas tristeza, morte, condenação e destruição. É a realidade. Infelizmente, a maioria das pessoas está vivendo desta forma. Por isso que há tanto sofrimento no mundo. E um sofrimento sem sentido, porque as pessoas se perderam delas mesmas e de Deus. Mas é possível retornar. É possível fazer o bem. É possível ouvir o chamado de Cristo, o chamado da verdade, o chamado da retidão, da santidade, do esforço, do sacrifício, de não mais levar a vida como algo a ser agradável, mas sim como algo a ser grande. E a grandeza não está em você ficar milionário. A grandeza está em você conseguir sacrificar a sua vida para o bem supremo, para o bem maior, para conseguir fazer dela aquilo
que você só pode fazer: efetivar as suas possibilidades e com elas trazer a luz, um pouco de luz a esse mundo, seguindo a virtude de Deus, seguindo as coisas eternas, as coisas santas, o bem ao próximo, o bem a si próprio, o bem àqueles que estão ao seu redor. Um sacrifício orientado a isso. Esta é a verdadeira vida. Tudo que foge disso é apenas existência vazia e cheia de miséria e morte. E digo isso não apenas em relação a pessoas que não fazem nada para si mesmas, mas digo isso em relação a todos, inclusive aqueles que muitas vezes se esforçam muito no trabalho, são ricos até, mas vivem miseravelmente porque não têm esse senso de dever, esse senso de realmente trazer a luz ao mundo, de não viver para si mesmo, mas para o bem supremo. E o bem supremo é o bem da sua alma para a vida eterna. O bem dos seus próximos para a vida eterna, para a vida física. E o bem dos seus próprios pensamentos, ou seja, buscar também os seus sonhos. O que passa disso é apenas ilusão. Devemos buscar a vida eterna, porque é a única coisa que permanecerá. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Compartilhem com outras pessoas para que elas pensem a respeito disso.